tempo. Eu era professora, instrutora dos cursos técnicos de informática na área de tecnologia de inovação, de informação, e hoje eu trabalho diretamente com a mão na massa, estruturando nossos Senai Labs e na área de serviços em tecnologia e inovação para o nosso mercado, atendendo as nossas indústrias. Então, é um grandíssimo prazer poder bater um papo sobre pitch com vocês e estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre como é que a gente vai estar nessa preparação para as escuderias, aquecendo nossas turbinas, para que a gente possa fazer um evento de super sucesso no final do ano. Lucas, agora é com você. Vou compartilhar a tela aqui da apresentação enquanto você já se apresenta e já começa. Perfeito, obrigado, Nicole. Então, boa tarde a todos. Então, se está começando atrasado, a culpa é minha, tá? Mas eu sou o Lucas Bernardino, atualmente sou analista de inovação na educação, aqui no DR Mato Grosso. Então, DR, para quem não sabe, os alunos é o departamento regional, então aqui o departamento regional fica o SESI, o Senai, tá? Então, já fui instrutor também por um tempo, então, mas já tem quase 2 anos que eu estou aqui no regional trabalhando com inovação, e hoje vamos falar sobre um assunto super importante. Já posso começar, Nicole, emendar? Já estão vendo nossa tela? Já está vendo Sim, a tela? Pode emendar, para mim está aparecendo. Então, hoje vamos falar sobre um assunto super bacana, super interessante, temido por algumas pessoas, mas que não é um bicho de 7 cabeças, que é o pitch. Então, será que eu consigo? Com certeza, todos vocês conseguem fazer um bom pitch, e a Nicole e eu vamos falar hoje sobre a arte de fazer um pitch matador, tá? Mas não vai achando matador, você não vai sair matando ninguém não, tá? Fiquem tranquilos, matador, porque realmente é no sentido de ser muito bom, de deixar a pessoa impressionada com a apresentação de vocês. Então, o objetivo é esse, tá? Então, nós vamos trazer as técnicas aqui para vocês. E aí, para a gente poder começar esse bate-papo, queria que vocês escrevessem no chat ou ligassem rapidamente o microfone e respondesse a seguinte pergunta: o que vocês consideram o bem mais precioso hoje do mundo? Tempo. Tempo. Mais alguém? De Lucas. Mais alguém? O meio ambiente. Meio ambiente também. Comunicação. São coisas de comunicação, tecnologia, são coisas importantíssimas. Saúde também. Isso. Mas um dos bens mais preciosos, para não dizer o mais precioso do mundo hoje, é a nossa atenção, que está relacionado ao tempo também, tá? Por quê? Porque a nossa atenção hoje vale muito dinheiro. Pode passar para o próximo, Nicole. Então, quando nós vamos emitir uma mensagem, nós precisamos ter muito claro que existe um emissor e um receptor, tá? Então, levando em consideração que quem está fazendo o pitch, e já nós vamos explicar o que é o pitch, essa terminologia, o que significa, mas quando eu estou falando em público, em qualquer situação, tá? Então, eu sou um emissor. Então, eu estou passando uma mensagem, transmitindo uma mensagem para um receptor que está recebendo. E eu preciso o quê? Prender a atenção dele, porque a atenção é um bem muito precioso. Então, para eu prender essa atenção, eu preciso transmitir uma mensagem clara, objetiva, tá? E que o receptor consiga compreender ela da melhor forma possível. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa mensagem, como passar a sua mensagem da melhor forma possível para poder prender o tempo das pessoas, tá? Durante 3 minutos, que é o tempo que vocês vão ter de pitch. Como era o cenário ontem? O cenário era as pessoas todas em frente da televisão, então elas escutavam
assistiam televisão, um telejornal, mas elas estavam ali todas, elas não tinham tantas opções, era um canal ou outro canal e não tinha muito para onde correr, tá? Então, as emissoras conseguiam a atenção das pessoas de uma forma mais fácil porque não existiam tantas opções de entretenimento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos um outro cenário que ninguém quer perder nem 5 segundos. Então, quando a gente está, aí vai assistir um vídeo no YouTube, já aparece uma propaganda, ou a gente entra no site, já aparece uma propaganda. A primeira coisa que nós fazemos é o quê? Querer excluir aquela propaganda. Então, poucas pessoas se interessam em assistir a propaganda. Por quê? Mesmo que é 5 segundos, o seu tempo, a sua atenção é algo muito precioso e você não quer perder. Você quer ir direto àquilo que você está pesquisando, aquilo que você quer assistir. Então, imagina quantos milhões, por exemplo, aqui essa propaganda de carro, mas essa empresa não está pagando para ter a propaganda dela sendo anunciada no YouTube. Então, ela está pagando muito dinheiro. Então, por quê? Ela quer a sua atenção. Ela sabe que conseguindo a sua atenção, ela vai conseguir vender. Então, ela precisa que em 5 segundos, ou o mínimo de tempo que ela tem ali naquela propaganda, ela precisa prender a sua atenção com uma mensagem atrativa. Então, mesmo que sejam só 5 segundos, eles vão estar competindo com outros 5 segundos. Então, a gente enxerga muito bem isso nessa charge. Então, tem uma criança, ela tem várias opções, várias para poder escolher. Então, mesmo que seja por 5 segundos, ela tem muita opção e eles estão competindo entre eles. E quem vai vencer? O melhor. Então, o que for mais atraente para aquela criança, que passar a mensagem que mais for significativa, é que vai ganhar a atenção dela. Aí nós entramos... Pode passar para o próximo. Então, que 2 dias vale por milênios. Então, nós estamos em um mundo que está cheio de informação. Então, pensem em quantas mensagens vocês não recebem por WhatsApp, quantas informações por Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Então, pesquisando no Google. Para vocês terem uma ideia, então, a cada 2 dias da humanidade, ela cria mais informação do que 100 mil anos de civilização. Olha para vocês verem o tamanho da quantidade de informações que nós geramos hoje. Então, se tem informação sendo gerada, tem alguém consumindo esta informação. Tem alguém que está pouco ou muito tempo desprendendo da sua atenção, do seu tempo para poder ler, assistir aquela informação, tá? Mas vai ter cada vez mais pessoas e ela vai desprender cada vez mais tempo se for algo atraente, se for uma mensagem atraente. Próximo. E aí nós chegamos finalmente ao pitch, tá? Então, o que é o pitch? Pitch é uma técnica utilizada para fazer uma apresentação, principalmente para você fazer a apresentação de um negócio, para você fazer a apresentação de uma solução que você esteja desenvolvendo. Então, existe uma estrutura básica para você poder construir o seu pitch, o pitch perfeito, o pitch matador, que é o que nós vamos ver hoje. Lucas, deixa eu aproveitar para fazer um complemento, claro, nessa tua fala. Pessoal, o termo pitch, ele surgiu lá no Vale do Silício e existem umas competições aí de onde surgiu isso nos Estados Unidos. São grandes centros de negócio e de tecnologia em que as pessoas estão sempre correndo, mas que você também tem grandes executivos e investidores. E aí ele surgiu com o nome inicial de Elevator Pitch, ou seja, uma conversa, um bate-papo de elevador, em que a gente, quando uma pessoa, um empresário, um inventor, ele tinha uma ideia e ele queria vender para alguém que tinha dinheiro para investir aquilo, e todo o tempo que essa pessoa tinha era quando o elevador ia de um andar para o outro dentro do mesmo prédio. Então, se surgiu esse conceito, a gente na área de inovação
é bastante familiarizado. Muitos de vocês que estão aqui já conhecem, já ouviram falar, e o Lucas vai passar um pouco mais sobre por que é tão importante a gente estruturar essas informações para que a gente consiga aproveitar bastante o tempo e a atenção dos Com nossos licença, por favor. interlocutores. Boa Claro, tarde, com licença. sim, Está sendo reproduzida alguma apresentação por slide? Porque eu estou assistindo sim. aqui junto com meus colegas e a gente está conseguindo ver, não. Tá a tela preta aqui. Então, está sendo transmitido, está aparecendo aqui. Tem algum outro colega que está com o mesmo problema? Porque aqui está aparecendo a A transmissão. visualização está normal. Tá normal também, tô conseguindo Tenta sair e visualizar. entrar Eu estou novamente, assistindo Marcos. junto com a minha equipe aqui. A gente está conseguindo observar os slides, não. Está somente uma tela preta. Tenta Marcos. entrar e sair novamente. Exato. Tenta Certo. sair e E ver você se... entra logo em seguida. Tá certo, Porque obrigado. você tem que Serão disponibilizadas. Eu vou dar uma sugestão, porque isso às vezes acontece no Teams quando o Teams está desatualizado. Em algumas versões que o Teams está desatualizado, o pitch não é a imagem que está aparecendo aqui a tela, onde está o slide, não fica uma tela em branco para uma tela em preto, desculpa, para a pessoa. Pode ser uma falta de atualização do Teams. Se for uma falta de atualização, gente, entra pelo próprio Google Chrome, a internet entra pela Isso. internet. No Isso, loga pelo não. aplicativo. E de todos modos, Marcos, vai ficar, está sendo gravada a web, e nós disponibilizaremos, como todas as outras já estão disponibilizadas, nós disponibilizaremos tanto a apresentação como a gravação, ok? Perfeito. Então, Pode dar seguimento. continuando, pessoal. Além do que a Nicole trouxe, da terminologia, uma outra origem do pitch vem do beisebol, tá? Então, pitch no beisebol é o arremesso. Então, é o start inicial, né? Então, é aquele início da partida, no caso, o início da sua fala, onde você precisa ser preciso, você precisa ser rápido. Então, também traz essa terminologia para a palavra pitch. Então, vem daí também a origem. No beisebol, Lucas, o pitch também, ele precisa ser rápido e bem assertivo. E ele atende uma senha, que essa é uma contrassenha entre o pitch e o catch. Então, eles, com essa senha, ele tenta ser o mais assertivo possível para que a bola que consiga dar um home run, que não seja um out. Sim, ele precisa ser rápido, ele precisa ser preciso. Isso. Então, vem daí a origem da palavra, tá? Então, exato. Trazendo esse preceito do beisebol. Próximo. Porém, o nosso pitch que nós vamos trabalhar hoje tem alguns elementos essenciais, tá? Então, ele também pode ser chamado de elevator pitch, tá? Então, pitch de elevador, por conta do que a Nicole trouxe também, então, dessas apresentações curtas que aconteciam muitas vezes durante o elevador, aqueles poucos segundos do elevador. Então, era o momento de poder vender a sua ideia. Então, daí vem também ser pitch de elevador, elevator pitch. E os elementos essenciais é o problema, o produto, a viabilidade e o modelo de negócio. E nós vamos trabalhar com vocês esses quatro elementos, tá bom? Então, um de cada vez, primeiro falando do storytelling, porque no storytelling é uma maneira de você contar o problema. Pode passar para o próximo. Então, o storytelling é uma combinação de palavras, é o ato de você contar uma história. Tá? Então, é muito importante, quando você for falar do problema, você utilizar do storytelling. Então, porque quando você conta uma história, você consegue atingir o seu público muito mais do que você trazendo só números. Você muitas vezes, quando você conta uma história, você consegue se conectar muito mais com aquilo que você está passando, com a mensagem que você quer passar. Então, por isso que é muito assertivo utilizar essa ferramenta do storytelling para você começar o seu pitch contando um problema, onde pode passar para o próximo.
você traz o problema, tá? Então, você precisa definir qual é o problema que vocês estão trabalhando. Então, no caso, o problema vocês já vão receber. Então, vocês vão ter uma demanda da indústria, porém, vocês vão precisar se aprofundar nesse problema. O que nós vamos disponibilizar para vocês vai ser um problema com algumas poucas informações daquele cenário, e vocês vão precisar pesquisar, se aprofundar para entender qual é a gravidade desse problema, como isso impacta um público específico dentro da indústria. Tá? Então, pode ser o funcionário, pode ser a gerência, pode ser... Enfim, isso vocês vão tentar descobrir através dessa pesquisa e do problema que vocês vão estar recebendo. Então, cada equipe tem escuderia A e escuderia B. A escuderia A vai trabalhar com um problema, a escuderia B vai trabalhar com outro problema. Então, vocês já vão receber esse desafio, porém deverão se aprofundar para entender melhor a raiz desse problema, para ir trazer também no pitch essa informação. Próximo. E todo problema, pessoal, tem uma persona. Para mim não atualizou aqui o próximo slide. Não? Não, mas todo problema tem uma persona. Então, a persona é um segmento que você precisa definir, tá? Então, além de você definir a persona, você também vai conseguir identificar um grupo de pessoas, porque você pode, por exemplo, começar o storytelling falando do problema, contando, por exemplo, o João trabalha na indústria, a indústria de bebidas, na área de estocagem, no setor de expedição, por exemplo, e precisa fazer o carregamento dos pedidos, precisa montar o picking, que geralmente como é chamado. Então, por exemplo, ele recebeu uma encomenda, ele precisa montar essa encomenda, e aí ele carrega muito peso. Então, por isso, ao longo dos anos, ele está tendo um problema de dor nas costas, um problema de ergonomia. Tá vendo que vocês identificaram um problema, vocês colocaram uma persona, vocês colocaram um personagem para contar essa história, para contar esse problema, e aí vocês podem trazer depois, isso não é só um problema do João, cerca de 30%, aí eu tô inventando, tá? Só para vocês terem uma ideia. 30% dos funcionários de indústrias de bebidas do Brasil que trabalham com esforços repetitivos também tem problemas de afastamento por conta de dores nas costas, dores nas articulações, por conta de problemas de ergonomia. Então, vocês, além de colocarem um personagem, vocês identificaram um grupo de pessoas. Tá? Então, esse grupo de pessoas, vocês trouxeram dados para mostrar que é um problema muito maior que afeta muitas outras pessoas. Então, é isso que vocês devem fazer. Pesquisar qual é o tamanho desse problema. Próximo. Ô, Lucas, você não está vendo atualizando, não? Queria até que alguém mais me desse feedback, senão você segue apresentando e eu vou sair e voltar para poder... Para mim, agora está no slide do desenho animado pesquisando. Sim, é nesse mesmo que tá. Tá indo ou tá voltando? É porque estava voltando e agora ficou estático nesse, mas pode ir para o próximo. Isso, então vocês devem fazer essa pesquisa desses dados. Então, para poder mostrar que é um problema muito maior. Então, traga números, pesquisem no IBGE, pesquisem em sites especializados, que possam trazer esse subsídio de números mesmo, tá? de percentagens de qual é o tamanho desse problema. Então, isso é bastante interessante e mostra que é um problema que deve ser resolvido. Então, essa é a primeira parte do pitch, que é o storytelling. Agora tem uma segunda parte que vai ser explicada daqui a pouco. E para a gente poder fechar o storytelling, então, tem algumas dicas
por que usar o storytelling? Para a gente resumir o que nós conversamos até agora. Então, porque ajuda você a se diferenciar, tá? E estabelecer um vínculo emocional com quem está assistindo, tá? Então, pode ser o avaliador de vocês, no caso, que vai ter pessoas tanto do mercado, pessoas que são da indústria, então vocês precisam atingir, principalmente nesse primeiro momento, quem vai estar avaliando vocês, tá? Então, para estabelecer esse vínculo com eles, é importante você fazer o storytelling, porque você consegue criar esse vínculo. Então, histórias são lembradas 20 vezes mais do que números de dados, então também é um outro ponto positivo. Então, as pessoas tendem a passar histórias adiante, porque elas conseguem se lembrar mais de histórias, tá? Então, histórias geram empatia, mobilizam as pessoas, então traz aquele sentimento de eu preciso, nossa, olha o tamanho desse problema, eu nunca parei para pensar nisso, ou parei para pensar e não imaginava que era um problema tão grande. Então, traz uma sensação da pessoa se sentir na obrigação de querer fazer algo de positivo para tentar resolver aquela situação, tá? Então você gera um incômodo, uma insatisfação da pessoa e um poder de mobilização, de querer que ela faça algo para poder ajudar a amenizar pelo menos aquela situação. E faz também o pitcher, então a pessoa que está fazendo o pitch se sentir mais confiante, porque você está contando uma história. Você não está trazendo ali informações desconectadas, números e mais números. Não. Tem todo um enredo, tem todo um contexto que você criou. Então, esse contexto, esse enredo, essa historinha, te ajuda a contar, a começar o seu pitch de uma maneira muito mais intuitiva e muito mais fácil, tá? Do que se você trouxesse informações muito técnicas logo de cara. Bom, pessoal, a partir de agora, que aqui é Nicole falando, vou dar continuidade na nossa apresentação. Como o Lucas bem fez essa introdução do como é que deve começar o pitch, partindo do problema, falando com uma persona, a gente personifica quem vai receber a nossa solução, ou um grupo de pessoas, ou um determinado nicho de pessoas, e aí a gente começa a falar da nossa solução, né? Falar de qual que é o nosso problema, qual que é a abordagem, quem que é o nosso público, e como é que a gente resolve esse problema. Isso é que a gente vem falar a partir da solução que a gente propõe para resolver esse problema. Fazendo só um link com o nosso pessoal, com o Grand Prix, a gente vai ter um problema que vai vir passado pela indústria, pela empresa, que vai estar ancorando o nosso desafio, e cada escuderia vai se debruçar sobre um determinado problema desse. E aí a gente vai pensar no público-alvo e como é que a gente se propõe a resolver, né? A gente já fez as outras lives anteriores, vocês vão ter feito o canvas da ideia de vocês e focar essa solução usando essas estratégias que a gente passou já no processo de ideação, na construção do modelo de negócio da ideia, que é a solução que a gente vai propor para aquele problema que a indústria alavanca, e a solução no pitch a gente começa basicamente fazendo um gancho aí de fala. Com esse problema, a gente pretende resolver ele com esse tipo de solução, com esse modelo de solução. E aí a gente fala um pouco de como é que a solução que a gente está propondo, ela vai se configurar, ela vai ser um aplicativo, ela vai ser um sistema, ela é um protótipo físico, como é que vai se dar essa solução? Então, a gente apresenta essa solução de uma maneira simples e clara. Em seguida, a gente foca no diferencial competitivo. Como é que eu me diferencio das outras soluções que a gente já existem no mercado, né? Então, se a empresa ela vai trazer para a gente um problema para a gente poder pensar num protótipo, em como resolver, aqui na hora do pitch, falando da solução, eu falo primeiramente o que é que ela é. E, em seguida, a gente trata como é que a gente vai trazer esse diferencial competitivo. Qual que é a diferença dela para as outras soluções que já existem no mercado, né? Então, principalmente se eu estiver falando de soluções de software,
Já existe muita gente que faz isso no mercado. Por que que a gente vai contratar esse? Por que que a empresa vai investir na nossa ideia para que a gente desenvolva ela do começo até o fim? Né? O mercado de soluções digitais, e principalmente agora, no cenário que a gente está vivendo, a todo dia a gente tem muitas soluções sendo lançadas ou anteriores sendo aprimoradas. E aí é muito importante que todos vocês foquem no levantamento de dados, na pesquisa, para que a gente consiga embasar esse argumento do diferencial competitivo ou do conjunto de diferenciais que a gente está trazendo na solução que a gente está pensando para propor, né? Então, no pitch, a gente já vai tendo isso bem amarrado nas etapas anteriores do Grand Prix. O pitch é o final, é como é que a gente vai fazer chamar a atenção da banca técnica, dos investidores, do próprio pessoal das indústrias que estão trazendo esses problemas para a gente, como é que a gente se destaca na forma de resolver esse problema. É um modo diferente, é mais barato, ele é mais escalável, ou seja, é possível que eu leve para mais pessoas com maior facilidade essa solução. Então, nesse momento é que a gente entra no pitch com o destaque da nossa solução, como é que ela resolve esses problemas, mas trazendo sempre dados e o diferencial competitivo de mercado. Aí a gente traz aqui para a gente dar visibilidade a essa solução, né? Mostrar o protótipo. Durante a realização do Grand Prix, principalmente esse ano, com esse desafio da gente fazer um Grand Prix de todo digital, conectado e online, a gente precisa eleger um determinado espaço para que a gente consiga ir expondo a nossa construção do protótipo ao longo do processo, né, dos 3 dias lá da nossa semana de inovação, e também para deixar isso visualmente fácil de ser atingido para as pessoas que estão nos assistindo, que estão acompanhando o processo. No pitch, a gente vai trazer desde o momento de mostrar a solução, eu explico o que é que ela é, e eu deixar esse protótipo visível em algum lugar no nosso vídeo, no fundo de tela, mostrando um pouco do processo criativo, de como foi criar aquilo. Isso pode ser um recurso junto com a apresentação, com a fala, com a história, o storytelling que a gente criou para apresentar. E aqui, mais importante ainda, para a gente poder se destacar das outras soluções do mercado, né? Os concorrentes. Muita gente fala que no pitch a gente não pode usar, não deve falar de concorrentes. São correntes teóricas diferentes. Na verdade, a gente pode sim. Se a gente está trabalhando, a gente fez uma boa pesquisa e a gente traz uma solução que a gente sabe que ela tem um diferencial bem forte em relação aos concorrentes, a gente pode citar também, ó, em solução A, solução B, ela traz isso e isso, mas a minha faz isso e mais isso. Então, é uma fórmula que pode ajudar bastante no pitch, a gente trabalhar diferencial, a gente conhecendo nossos concorrentes ou até citando eles, desde que seja de uma maneira bem simples e rápida e prática para não confundir os interlocutores, focando sempre quais são os recursos que nós fazemos além dos que os concorrentes já fazem. Aqui a gente vem trazendo também por que a gente deve a forma de falar usando elementos gráficos e visuais e sempre pensando nos recursos escassos que a nossa plateia vai ter. O primeiro deles é o tempo, né? O pitch a gente tem 3 minutos para poder falar todo o conjunto de informações que a gente está trazendo para vocês. E o outro recurso é a atenção de todo mundo que está ali. Então, como é que eu prendo a atenção da minha plateia durante 3 minutos e que eles estejam junto comigo, entendendo desde o início, quando a gente fala no nosso problema, qual é o público a atingir, como que a gente vai resolver isso, mostrando a nossa solução e o protótipo desenvolvido. Então, um dos grandes recursos é a gente utilizar os recursos visuais da apresentação da gente e as outras redes conectadas, links, eles trabalhando para nos apoiar a mostrar como é que é essa solução. Pensar sempre no impacto da que a solução vai trazer. A gente trouxe aí essa imagem para mostrar um conjunto de pessoas. A gente sempre que pensa numa solução, seja um produto, seja um software, seja uma ideia que é um modelo de negócio juntando soluções de mais de um tipo, a gente precisa mostrar
qual é o impacto da solução que a gente está trazendo para o público e com base no problema que a indústria trouxe para a gente. Então, vamos imaginar aí, pegar o mesmo exemplo que o Lucas já trabalhou inicialmente. Se a gente vai falando de um problema de ergonomia, a gente tem uma quantidade de pessoas que são impactadas por esse problema. E com a solução que a gente traz, a gente consegue resolver isso para toda aquela população que foi inicialmente traçada no problema, ou ele é uma solução tão importante, tão legal, tão escalável, que ela pode ter um impacto ainda maior. Não só para aquela indústria, mas para todas as indústrias que têm aquele tipo de problema também com ergonomia, para todo trabalhador que sofre algum tipo de problema de ergonomia. Então, a gente pode apresentar a nossa solução e aumentar o valor e o impacto dela, trazendo dados e possibilidades de ampliação dessa solução chegar a cada vez mais pessoas. Oi, Fazendo Lucas, um pode falar. paralelo aqui, essa semana eu escutando sobre quando o Facebook foi criado, a princípio era para resolver um problema até mesmo de interação para ajudar alunos de Harvard, então era para a comunidade da Universidade de Harvard, para eles poderem trocar mensagens, conversar, interagir. Então, olha só, eles miraram um público muito específico, que eram alunos, ex-alunos de Harvard, e o impacto que isso trouxe para o mundo inteiro. Então, é justamente isso. Você pensar no impacto que você está trazendo para quem você está resolvendo diretamente o problema, mas pensar de uma forma também adicional. Que problema você está resolvendo e que vai ser uma solução para um outro mercado muito maior. No caso do Facebook, se tornou uma solução para qualquer pessoa no mundo inteiro. Exatamente, é uma solução de comunicação que nasceu a partir de um problema pequeno, mas ela era com potencial tão escalável, ela foi se tornando uma plataforma que ela impactou o mundo inteiro. Então, quando a gente vai pensando na nossa solução, e principalmente no pitch, esse talvez seja um dos exemplos, um dos olhares mais críticos de investidores, de banca técnica, é justamente o impacto que essa solução pode ter. Esse impacto pode ser porque ela é tão inovadora, tão inédita no mundo, que ela vai resolver problemas de uma população gigantesca, ou porque é um problema tão imenso, como a gente ouviu aqui no começo. Qual que é o recurso mais importante hoje em dia, né? Tempo ou o meio ambiente, ou seja, ela é uma solução que ela traz um impacto tão grande que ela vai resolver um problema imenso que impacta muitas pessoas, ou em números de redução de custos ou de aumento de capacidade de escala que a nossa solução pode atingir. Então, é um dos pontos mais importantes que a gente precisa trazer no pitch, qual é o tamanho do impacto que a gente pretende gerar com a solução que a gente criou. Por quase no fim do pitch, a gente fala sobre o time. Uma das coisas mais importantes da equipe, do time que está fazendo, ou da escuderia, que é a nossa linguagem no Grand Prix, esse time é importante que a gente apresente, pode trazer um slide só para a gente não consumir muito tempo no pitch. Falando da equipe, de cada um, é muito mais importante que a gente consiga visualmente, pode trazer as fotos de vocês, qual que é o curso que cada um traz, e de repente pode trazer uma palavra-chave, um talento ou uma área que um de vocês tem uma maior vocação, mas sempre com conexão entre o problema, a solução, o público-alvo e o que a gente está de fato vendendo como ideia de solucionar o problema que a indústria nos traz, tá? Então, no slide de equipe, a gente mostra todo o time que faz parte da solução, e no pitch a gente não passa muito tempo, não se detém muito tempo apresentando a equipe. A gente fala de uma maneira geral, por exemplo, nós temos um time composto por 5 pessoas, nós somos oriundos dos cursos de eletrotécnica, informática e administração, e estamos aqui juntos e temos capacidade de colocar em prática a solução que a gente propõe. Porque o que os investidores querem ouvir é isso. Um time multidisciplinar enriquece a capacidade de resolver problema, e eles querem entender se a gente consegue fazer aquilo se tornar realidade. Então, para vocês que estão nos assistindo, importantíssimo colocar
na apresentação do pitch, mas não passar muito tempo detalhando, falando o nome de cada um e o currículo de cada um, por exemplo, porque a gente tem apenas 3 minutos para falar todo esse conteúdo que a gente vem trazendo para vocês. Aí, uma coisa que é sempre legal é a gente ter uma call to action, uma frase de ação, o que é que vai ficar para ser feito ou para ser pensado, uma chamada de ação mesmo para o público que está assistindo, e aí a gente pode fazer o encerramento do pitch, um pitch matador, porque a gente trabalhou desde do problema, da persona, o público que vai receber essa solução, a forma que a minha solução foi configurada, o que é que ela é, depois o diferencial dessa solução, o impacto que ela tem, o time que fez e que vai colocar em prática, e uma chamada. Vamos junto colocar em prática agora. E é isso que faz com que um pitch conciso e de 3 minutos ele seja riquíssimo em informação e a gente consiga passar bem a nossa mensagem, prender a atenção de quem está nos vendo, nos ouvindo durante esses 3 minutos e fazer deles o grande diferencial de sucesso na vida da gente, porque em 3 minutos a gente pode vender tão bem a nossa ideia e conseguir aí patamares de ganhar uma competição, de receber um investimento, se a gente estiver falando de empreendedores, fazendo com startup, ou ainda também um potencial de perder totalmente a oportunidade se a gente não aproveitar bem esse tempo e esses recursos. E aí eu queria convidar o Lucas aí para poder trazer um pouquinho dos critérios de avaliação do Grand Prix, né? O que a gente está avaliando no Grand Prix, para que a gente consiga entender como é que a gente monta um pitch que eu consiga responder bem esses critérios, sem necessariamente precisar ter um slide lá com o título disso, porque o importante do pitch é que a gente siga essa sequência, ver o problema, o público, a persona, a solução, diferencial competitivo, a equipe e trazer números, e não necessariamente tópicos de critérios de avaliação, como a gente faria num trabalho comum de escola. Não é essa a pegada, nossa pegada é bem diferente. Então, nos critérios de avaliação, a banca técnica vai estar lá com um formulário para preencher, e aí eles vão conseguir ver o que eles perceberam diante da apresentação do pitch de 3 minutos. E aí eu queria convidar o Lucas para poder explicar um pouquinho os critérios para todo mundo. Então, pessoal, esses critérios são super importantes, então eles estão relacionados à estrutura do pitch que nós passamos para vocês também. Então, ao decorrer do pitch, vocês conseguem deixar claro esses critérios. Então, grau de aderência ao desafio. Então, cada equipe vai ter um desafio que vai estar trabalhando. Então, vocês precisam deixar claro que a solução de vocês é aderente ao desafio proposto. Então, vocês já receberam um problema, vocês precisam mostrar que vocês estudaram aquele problema, identificaram que esse é de fato um problema real, que não afeta apenas uma ou algumas pessoas, mas um número significativo de pessoas. Então, vocês vão fazer essa pesquisa e vão mostrar que a solução de vocês tem aderência. Então, é dessa forma que vocês preenchem esse critério. Grau de criatividade. Então, o que vocês proporam de solução é algo criativo, é algo que faz brilhar o olho, ou vocês não podem dar a entender que é uma solução simples que qualquer pessoa poderia ter essa ideia de solução. Claro que também não pode ser algo extremamente complexo, porque precisa ser viável, tá? A viabilidade é muito importante. Porém, não pode ser óbvio. Por isso que vocês precisam ser criativos e mostrar essa criatividade e para apresentar uma solução que seja atrativa, que mostre o potencial de mercado, tá? Que tem público para isso, tem um público que compraria. Vocês podem aproveitar para poder fazer uma validação da solução de vocês, tá? Então, utilizar formulários para poder fazer a validação e mostrar que tem potencial, tá? Que vocês possuem clientes que comprariam a solução que vocês estão desenvolvendo. Então, é dessa forma que vocês preenchem esse critério. Investiria na ideia? Então, o que faz
um investidor, então quem está avaliando querer investir na ideia? Se é aderente àquele projeto, se tem de fato criatividade, se de fato existe um mercado que vai querer comprar aquela solução, concorrentes, então mostrar que existem concorrentes, porém concorrentes diretos, indiretos, então, mas só que existe um diferencial em relação a esses concorrentes. Então, quando você mostra que existe um diferencial, isso torna mais atrativo para que o investidor queira investir recurso, tá? Queira investir dinheiro na ideia. Então, todos esses pontos precisam ser considerados. Lembrando que vocês serão avaliados de nota de 10 a 50, sendo que 10 é uma nota menor e 50 é uma nota maior. Tá? Então, vocês vão ser avaliados dessa forma, com base nesses 3 critérios principais. Porém, se vocês fizerem um bom pitch e levarem em consideração os critérios, se perguntarem, eu estou considerando os critérios, eu estou respondendo os critérios ao longo do pitch, se vocês fizerem isso, então a chance de vocês conseguirem uma boa pontuação, com certeza, é extremamente alta. E aí, algumas dicas finais para vocês. Então, saiba para quem vocês vão falar. Então, leve em consideração que vocês vão estar falando para especialistas, tá, da indústria. Então, vocês vão receber, cada equipe vai receber um desafio. Então, com base nesse desafio, vão ser convidados empresários, alguém de mercado também, que entende daquele mercado, que entende daquele segmento, que entende de novas ideias, de negócios. Então, são pessoas especialistas para quem vocês vão estar apresentando o pitch. Então, vocês sabendo para quem vocês estão falando, vocês devem direcionar a apresentação de vocês para aquele público. Tá? Então, usar imagens, bastante frases direcionadas. Tá? Então, tentem se imaginar no lugar daquelas pessoas e pensem, o que eu gostaria de ouvir? O que seria significativo para mim ouvir em um pitch? Tá? Que aí isso vai fazer a diferença. Cuidar com o tempo, vocês vão ter 3 minutos para o pitch, então cronometrado, então não pode passar de 3 minutos, pode ser menos que 3 minutos? Pode, porém utilize os 3 minutos porque você vai estar aproveitando da melhor forma possível o tempo de vocês. Se vocês usarem 1 minuto, o que vai mostrar para a banca? Nossa, eles tinham 3 minutos e fizeram o pitch em 1, então eles nem tinham o que falar. Essa é a imagem que vocês vão passar. Tá? Então, tente utilizar ao máximo possível o tempo que vocês possuem. Seja objetivo. Então, a distância mais curta entre A e B é uma linha. Então, não queira inventar nada além daquilo que vocês estão se propondo. Tá? Então, lembre-se que a distância mais curta entre A e B é uma linha. Então, não precisa fugir daquela linha porque vocês não têm tempo suficiente para falar além do que é necessário. Tá? Então, até porque se vocês falam além do que é necessário, vocês podem depois se enrolar, pode surgir dúvidas para os jurados e eles fazerem uma pergunta de algo que vocês nem têm a resposta ainda. Tá? Por exemplo, vocês quererem precificar agora a solução de vocês. É um critério? Não é um critério ainda precificação. Isso não está sendo solicitado para vocês nesse momento, por conta do grau de complexidade que está sendo exigido. Então, para esse momento, não precisa precificação. Se vocês quiserem entregar precificação, ou entrega com muita certeza do que vocês estão falando, ou deixa para um segundo momento. Vocês podem até, se quiser, comentar no pitch que ainda está sendo analisado a precificação do produto. Tá? Agora, se vocês trazem uma precificação, isso vai ser questionado. E aí, se vocês não têm clareza, se vocês estão construindo ainda, aí vocês podem se enrolar. Então, por isso, tenha muita certeza, muita clareza de todas as informações que vocês colocam no pitch, porque qualquer declaração, qualquer dado, número pode ser questionado pela banca. Mais imagens, então uma ideia por slide, e fale com paixão, fale com vontade. Não começa um pitch assim, triste, não, tem que começar animado, para cima. Então,
a pessoa que for falar o pitch tem que ser a pessoa que mais esteja apaixonada pela ideia, que mais consiga transmitir sentimento quando apresenta o pitch. Então, essa é a pessoa ideal. Então, tente transmitir toda essa vontade, toda essa paixão, toda essa energia quando vocês forem apresentar. Não comece com um então, tá? Porque então é uma desculpa. Então, se vocês começam então, parece que vocês estão dando uma desculpa para algo que vocês nem precisam se justificar. Então, começa direto, tá? Então, se vocês começam, então, tal coisa, então, começa direto que aí é muito mais fácil e fica muito melhor. Nunca termine com é isto. É isto também é uma forma de vocês mostrarem que é isso. É isto. Parece o quê? Parece que tudo aquilo que vocês apresentaram foi em vão. Era algo pequeno, era isto. Era algo tão fácil, tão simples, que vocês apresentaram não tem mais magia nenhuma. Então vocês fazem um pitch ótimo e termina. Então é isto, pessoal. Era só isso? Não, era tudo isso. Então por isso termine com uma call to action, e aí vocês sinalizam da melhor forma possível do que terminar e falar, então é isto. Ou é Além isto. do que, Lucas, um complemento é que outra dica também, que quando a gente termina um pitch, vem o espaço para perguntas. O mais importante é que a gente deixe os investidores, o nosso público, com vontade de se aprofundar ainda mais na nossa solução. Então, a gente precisa terminar o pitch de uma maneira que a gente gere vontade de saber mais. E não encerrando como, tudo que a gente fez foi isso aqui, foi essa apresentaçãozinha de slide e acabou. É por isso que a gente reforça ainda mais essas dicas do como não começar e não terminar assim. Ótima observação. Então, uma sugestão de tempo para vocês, tá? Em 40 segundos em torno disso para o problema, 30 segundos para falar do produto, 1 minuto para viabilidade, concorrente, diferencial de mercado, e 50 segundos para modelo de negócio e para a própria finalização do pitch de vocês. Além disso, nós não vamos falar aqui, mas como a apresentação vai ser disponibilizada, nos próximos slides, pode passar, Nicole, para nós mostrarmos para eles. Essa é uma sugestão de tempo, tá, pessoal? Então, vocês utilizem o tempo da forma que vocês acharem melhor, mas essa é uma sugestão. Então, nós deixamos também sugestões de ferramentas para a gravação do pitch de vocês. Tem aí N ferramentas com o link dela já para vocês acessarem e verem a melhor forma de vocês gravarem. Tá? Tem também como fazer o upload do arquivo de vocês no YouTube, beleza? Então, vocês estão aí munidos de ferramentas, de como colocar isso no YouTube, tudo que vocês precisam para poder fazer o pitch matador de vocês. Além, é claro, de poderem contar também com os instrutores que são parte do time de vocês. Então, ferramentas na mão, a gente pergunta. E aí, galera, vocês estão preparados? Sim ou não? Não senti a animação desse pessoal ainda não, Lucas. Eu imaginei que todo mundo ia abrir o microfone e começar a gritar. Mato Grosso tá preparado, sim. Isso aí, Helder. Rio de Janeiro. Pernambuco está prontíssimo. Jair está pronto. Beleza, gente. Vocês querem Bahia também está bem pronto, mas bem mesmo. Beleza, gente. Olha, Nicole e Lucas, essa dupla dinâmica que tão bem fez essa apresentação, excelente apresentação, parabéns, foi muito boa. E agora eu passo a palavra para vocês, se alguém tiver alguma dúvida e queira aproveitar esse momento, embora nós já estamos a 1 hora, mas a gente tem uns 10 minutinhos aí para contrabalançar a nossa perda inicial, tá? Mas não é nenhum problema. Alguém
tem alguma dúvida? Germana? Sim? Pois não? Sou a Karen, do Rio de Janeiro. Eu queria perguntar se é bom citar a demanda no pitch. Como é teu nome? Karen. Karen, que é Nicole, tá? É bom citar a demanda, você vai citar ela na forma de elaborar o problema, na parte inicial. Então, lá vocês podem trazer, não precisa trazer o texto da demanda, você vai trazer como é que essa demanda, como é que vocês entenderam esse problema e os dados desse problema. Então, vou dar um exemplo aqui. Se a gente está falando agora do meio ambiente e o problema das queimadas. Então, a gente não precisa trazer aquele textão que vem na demanda, mas a gente precisa trazer dados de o que está acontecendo no país, por que esse ano é um ano crítico de resolver os problemas de queimada, a estação, o verão, a quantidade de hectares que já foram devastados. Enfim, a gente traz a demanda sim, mas a gente traz na hora que a gente vai expor o problema. E quanto mais dados que a gente conseguir aprofundar a nossa pesquisa para apresentar na hora de apresentar o problema, mais rico e mais relevante a gente vai conseguir tornar a nossa solução. Porque se eu estou falando de um problema gigante, que todo mundo já entendeu o que é, o tamanho dele, quando a gente for falar da solução, todo mundo vai estar aqui, ó, com o olhão aberto e os ouvidos também, a atenção plena, para poder entender, poxa, diante de um problema tão grande, tão desafiador desse, vocês estão trazendo uma forma de resolver, e aí a gente consegue prender a atenção do público desse jeito. Tá bom, obrigada. De nada. Obrigada, Karen, pela participação. Obrigada, Nicole. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Todo mundo em silêncio? A oportunidade que depois vai chegando mais próximo do GP, então aproveita já agora. Que silêncio! Todo mundo vai fazer o pitch matador, Germana. Germana, eu podia matar o silêncio agora, a gente podia escolher um DR para o pessoal fazer um pitch assim, ó. O que é que vocês acham? Sobre o GP. Boa. Com licença? Pois não? Eu só gostaria de saber que dia o pitch tem que ser entregue. O pitch e as demais entregas, como o Canvas e o Canvas, o pitch e o protótipo serão entregues até às 11 horas do dia 26. Na quinta-feira. Boa tarde, gente. No caso, a gente pode utilizar elementos gráficos também, música, algum tipo de animação, já que vai ser em vídeo, para poder reforçar nosso argumento? Olha, sim. Eu ia falar que sim, mas eu ia colocar uma ressalva, Germana. Sim. Que nós estamos trabalhando de forma online. Quanto mais quando você coloca um elemento de música ou de GIF, tudo isso vai pesar a sua apresentação. Então, leve em consideração isso, que quanto mais leve tiver a apresentação, por exemplo, num PDF, melhor vai ser para vocês rodarem depois. No caso, só essa ressalva. Como a gente vai upar no YouTube, poderia ser acompanhado de um vídeo, no caso esse PDF que você falou, com alguns elementos, informações adicionais que a gente não fala ali no vídeo? Como é que fala? Na apresentação que vai ter para vocês várias opções de como gravar a tela, como fazer o vídeo. Então, vocês podem, por exemplo, gravar a apresentação de vocês e vocês ficarem em uma tela do lado falando sobre o que está sendo passado na apresentação. Então, fica a apresentação e quem está, no caso, o pitcher, né, quem está fazendo o pitch na mesma gravação. Mas agora, de colocar um arquivo adicional, vai poder, Germana? Arquivo adicional para mas que rode ao mesmo tempo? Eu não entendi esse arquivo adicional. No caso, o pitch seria a informação principal, todas as informações que nós teríamos que passar, mas um arquivo adicional, que no caso, um folder,
ou algo do tipo, que tenha elementos gráficos que complementem aquilo que a gente falou no vídeo. Sim, pode, mas vocês tentem ser o mais objetivos e resumidos e claros no pitch, porque o avaliador ele vai avaliar esses 3 elementos: o protótipo, o pitch e o teu canvas. Então, se vocês tiverem outros dados, como um arquivo adicional que você está dizendo, sim, é válido, porém que não se detenha a que essas informações estejam todas nesse arquivo adicional, tá? Porque o avaliador ele vai com foco no pitch e com foco nesses 3 documentos. Tá? Você pode sim fazer no seu pitch como o Lucas falou, uma exibição. Você está falando e por trás está passando uma imagem, está passando um desenho, está passando uma animação. Agora, outra coisa muito importante é que, às vezes, a simples apresentação da pessoa mesmo já gera uma empatia muito maior com o avaliador do que com uma animação ou que só com gráficos ou técnicas outras, tá? Então, eu sugiro que vocês, sim, utilizem essas técnicas, mas principalmente que tenha a voz de vocês, que tenha a fala de vocês, a apresentação da pessoa de vocês, para gerar essa empatia com o avaliador. E outra coisa, Germana, só para complementar aí para o Matheus, que perguntou, só pensa comigo uma coisa: se vocês vão poder ter tempo para elaborar um folder para vender essa ideia, por que não enriquecer a apresentação que vai estar de vocês nos slides, para que vocês encaixem aonde você venderia melhor essa ideia no folder, você inserir esses elementos em cada etapa específica do pitch, seja quando você apresenta o problema, quando você fala da solução, ou quando você enriquece aí falando do impacto, da persona, do público. Então, essa que seria a melhor prática. Tudo que você pensaria em trazer, o que cabe num papel, é basicamente o que caberia também numa apresentação que ia servir de apoio para o pitch de vocês. O Guilherme está com a mão levantada. Oi, meu nome é Guilherme, sou de Palmas, Tocantins. Eu queria saber sobre o pitch. O pitch, no caso, então, basicamente é uma apresentação rápida e objetiva sobre o seu negócio para poder realizar uma venda, certo? Para realizar a venda da ideia que vocês vão prototipar, a solução que vocês vão desenvolver a partir do problema que a empresa vai trazer dentro do início da realização do Grand Prix, tá, Guilherme? Então, ele é sim um foco de você vender a ideia da solução de vocês e o protótipo que vocês desenvolveram. E o pitch, ele serve para isso, e você contando a história, como foi que a trajetória, partindo do problema até chegar àquela solução. No caso, eu não sei nos outros lugares, mas aqui em Palmas parece que está tendo um boato de que vai liberar o acesso à escola em novembro agora. E se isso for possível, no caso, as atividades vão ser bem mais fluentes, certo? Na verdade, a gente orienta que essas questões que são para cada departamento regional, cada estado, elas sejam tratadas diretamente nos estados de vocês, para que a gente possa chegar numa solução melhor. Aqui a gente está trabalhando mais no contexto nacional, né? O Brasil é um país continental, a gente tem uma série de realidades, mas o mais importante é que tanto a equipe de interlocutores de cada regional, quanto os instrutores, eles estão para apoiar todos os alunos para que a gente consiga executar o protótipo da ideia, mesmo no cenário do Grand Prix totalmente digital. Guilherme, essa orientação você tem do seu instrutor, certo? E uma coisa é certa e segura.
independentemente da forma que vocês trabalharem, seja ela remotamente ou presencialmente, as condições serão favoráveis e isso não vai interferir na avaliação, na proposição, na proposta da tua ideia e para a solução do problema, ok? Vocês terão as orientações, tanto dos instrutores, como também de toda a equipe técnica que estará disponível para vocês esclarecerem as dúvidas. Ok, obrigado. O Matheus. Oi, Matheus Oliveira de Manaus. Eu gostaria de saber o tema em si que vai ser abordado, né, para fazer um próximo e tudo mais. Ainda não foi divulgado, Matheus, os dois desafios. Matheus, no Grand Prix, uma das peculiaridades do Grand Prix é esse fator surpresa. Então, o desafio só será divulgado no primeiro dia do evento, que é no dia 24, no período da manhã. E a partir do período da tarde, vocês poderão iniciar os trabalhos para aquelas soluções, tá? E vocês vão conhecerão as empresas no dia 19 de novembro, quando a gente estiver esquentando as baterias. Então, aí vocês vão ter o primeiro contato com as empresas. Ok? Muito obrigado. Ok. Alguém mais? Tudo bem? Sabe que eu conversei com a Emanuele e a gente vai fazer o seguinte. Alguém está com o microfone aberto. Você vai fazer a defesa da colega. Pode ser? Tu concorda? Daí vamos treinar bem aí para falar. Alguém está com o microfone aberto. Alguém está com o microfone aberto. Nós também vamos ser convidadas para essa banca. Beleza. Bem, pessoal, se não temos mais nenhuma dúvida, vamos já encerrando, porque nós estamos um pouco adiantados do tempo. E eu queria fazer umas perguntinhas para vocês. Vocês já estão organizadas como equipe? Vocês já tiveram esse bate-papo entre os 5 alunos, entre os instrutores? Vocês já se conheceram? Se já se conhecem, já bateram um papo para saber quais são as habilidades de cada quem? Já escolheram a pessoa, o líder que vai ser? E o líder, gente, reforçando só o primeiro encontro que a gente teve. O líder não é aquele que vai mandar, tá? Mas sim é aquele que vai procurar consensuar as interações entre a equipe e também que vai ser o comunicador com a empresa, o comunicador com as equipes de back-office, para que a gente possa ter uma comunicação mais fluida e que a gente possa, então, assim, atendê-los melhor no esclarecimento das dúvidas que vocês tiverem, ok? E a outra pergunta também, se alguém já deu uma olhadinha em todas essas apresentações que nós fizemos. Nós hoje estamos na 4ª apresentação, então é interessante que vocês visitem a plataforma, dêem uma olhada na plataforma, visitem o material, dêem uma olhada, as gravações, os links das gravações estão todos postados lá na plataforma, ok? Eu também posso passar para todos vocês, outra vez agora via e-mail, já que temos todos os e-mails de vocês. Também posso reforçar com essa divulgação onde está o material, ok? E, por último, é que, em relação justamente a esses e-mails, ainda tivemos, no dia de hoje, algumas devoluções de e-mails incorretos, que foram cadastrados erroneamente. Dos quase 300 listados que nós passamos, nós tivemos 10 devoluções, das quais 6 já foram sanadas. Então, temos ainda 4 alunos cujo e-mail
não está cadastrado corretamente. Então, quem não recebeu o e-mail no dia de hoje, convidando para essa web, por favor, entre em contato com o seu instrutor para que esse e-mail seja rapidamente atualizado e a gente poder, assim, fluir com a comunicação. Ok? Bem, então, eu dou por encerrada o nosso bate-papo de hoje. Uma vez mais, eu agradeço a Nicole e ao Lucas pela participação, pela excelente apresentação. O recado principal, nos vemos na próxima semana com o tema da nossa próxima web, será prototipagem, nesse mesmo bate-local e nesse mesmo bate-horário. Um abraço para todos, com entusiasmo, até a próxima quinta. Tchau, pessoal. Obrigado, Germana, obrigado a todos. Qualquer dúvida, a todos, uma boa tarde. Estou à disposição. Até mais, abraço. Bom trabalho. Tchau, pessoal. Até mais. A gente espera que todo mundo aproveite essa oportunidade para aquecer suas turbinas